Tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e vamos para mais um dia aqui lendo a palavra de Deus, né? Trazendo uma palavra de vida ao seu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Senhor, este momento, Senhor, é que eu estou fazendo este vídeo aos meus irmãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me capacita, que o Senhor traz a revelação, Pai, por trás da letra, Pai. Traz aquilo que o Senhor quer falar aos meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Que não seja eu falando através do meu achismo, mas que seja o Senhor Espírito Santo de Deus. Senhor Espírito Santo de Deus, eu te entrego total controle. Faça conforme lhe apraz. Usa-me conforme a tua vontade. Eu te entrego o controle dos meus lábios, da minha mente, dos meus pensamentos, da minha voz. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero trazer hoje para vocês está no livro de Abacuque. Hoje pela manhã, enquanto eu tomava o meu café da manhã, eu conversava com o Espírito Santo de Deus e veio essa palavra ao meu coração. Abacuque 2, a partir do versículo 9. E é uma palavra pesada, mas é uma palavra necessária. Nem sempre nós podemos trazer somente aquela palavra que agrada, somente aquela palavra de amor, né? Às vezes é necessário que nós sejamos confrontados para que nós possamos despertar do sono espiritual, do sono que nos impede de acessar a palavra de Deus, de acessar o Senhor Jesus. E aqui vem nos dizendo, em Abacuque 2, 9, vem nos dizendo: que aflição espera vocês que constroem casas enormes, com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo. Mas, com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meios ilícitos, por meio de homicídio, por meio de corrupção? Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinza as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta. Então a palavra de Deus aqui vem nos exortar, é uma palavra rema, nos alertando pelo fato que quando nós achamos que o bem material que nós possuímos, ele nos trará paz, ele nos trará felicidade, ele nos trará segurança, Deus vem falando através do profeta Abacuque, que ele vem dizendo que a aflição espera vocês que constroem casas enormes, que têm riquezas, que têm bons carros, que têm luxo, que têm momentos de alegria, e tudo isso obtido através de meios ilícitos, através de suborno, através de corrupção, através de homicídio, de assassinatos, através de tirar o pão da boca do pobre, da viúva, do estrangeiro. E você acha que por você fazer isso, por você ter uma casa grande, por você morar em luxo, porque você ter onde apoiar os seus pés fisicamente, você acha que isso é suficiente? Você se esquece que tem um Deus que criou todas essas coisas, que Ele é o Criador de tudo, Ele é o dono de tudo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor tem a terra como estrado pelos seus pés. A terra é usada para ele colocar a planta dos seus pés, porque o céu é onde ele mora, é onde ele vive. E que aflição, porque até as paredes das casas clamam contra vocês, ela depõe contra vocês, contra as suas atitudes, contra as suas abominações. Com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Você acha que Deus não pode transformar essa riqueza sua em cinzas? Você acha que Deus não pode, assim como Ele te deu, assim como Ele te ergueu, da mesma forma, Ele tirar tudo que você tem de um dia para a noite? Você não deve
confiar nas coisas materiais que você tem. A sua confiança tem que estar em Deus, a sua confiança tem que estar no Senhor Jesus, alicerçada na rocha, na pedra angular que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio a esse mundo como um sacrifício santo e perfeito, para que nós tivéssemos vida. Existem muitas pessoas que acham que porque elas têm bem material, porque elas têm uma boa posição social, elas são melhores que as outras, elas humilham, elas denigrem, elas rebaixam as outras pessoas, são arrogantes. Só que Deus vê tudo isso do seu santuário, do seu santo monte. Deus observa, e chegará um dia que Deus fará com que isso tudo se cesse. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Aqui no versículo 1 de Abacuque 2 está escrito assim: Então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Essa é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Os perversos, os arrogantes que confiam em si mesmo, eles serão desarraigados, eles serão punidos. Deus não é homem para que minta, e a palavra de Deus nos diz que passarão céus e terra, mas não passará uma vírgula da palavra do Senhor. A riqueza do homem é traiçoeira, a abastança é traiçoeira. Ela pode te dar a sensação que você tem estabilidade, a sensação que você tem aonde apoiar os seus pés, mas isso pode ser tirado de você do dia para a noite, de uma hora para outra. Basta que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E também veio uma palavra para mim em Amós 4. Em Amós 4, eu estava lendo na versão NVT, vou ler na versão NVI, que eu achei a tradução melhor. Aqui a partir do versículo 2 vem dizer, Amós 4, 2. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon. Declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais, ofereçam seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anuncie-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor soberano. O Senhor vem falando aqui na época em que Israel se tornou rebelde e Deus mandava profeta após profeta alertar o seu povo que eles seriam levados para o exílio, que eles seriam levados para uma terra distante, eles seriam humilhados, eles passariam fome. E profeta após profeta, Deus levantava profeta para falar para este povo, mas mesmo assim esse povo se recusava a abrir os olhos e abrir os ouvidos e ouvir a palavra de Deus. Quando Deus diz aqui, vão a Betel e ponham-se a pecar, ofereçam seus sacrifícios a cada manhã e os seus dízimos ao terceiro dia, Deus está sendo irônico. Porque Deus não aceitava oferta de pão com pão fermentado. O pão que tinha que ser ofertado ali no templo do altar do Senhor era um pão sem fermento, era um pão ázimo. Mas as pessoas, elas faziam as suas ofertas, elas proclamavam, se auto-intitulavam justas, se auto-intitulavam bondosas, mas para que as outras pessoas soubessem o que elas faziam. Elas proclamavam as suas ofertas voluntárias, elas proclamavam o bem que elas faziam, entre aspas. Mas na verdade as ofertas e os sacrifícios não eram direcionados a Deus, eram direcionados para que pessoas com um maior poder aquisitivo visse eles e comparasse.
e sentisse inveja, era para acender a inveja entre eles, para dizer: eu oferto mais que você, eu faço mais que você. E a palavra de Deus nos diz que a sua mão direita não faça o que a sua mão esquerda não veja que sua mão direita oferte. E a nossa oferta, ela tem que ser ali no altar do Senhor, no sacrifício do Senhor. Nós não devemos alardear ali quando os fariseus, eles ficavam na frente do templo, entoando grandes orações intermináveis e gritando para que todo o povo que passasse ali na frente dissesse que eles eram grandes homens de oração. E o Senhor Jesus disse: mas vocês, quando orarem, entre dentro do seu quarto e fechem a porta e orem para o seu Pai em secreto, porque o seu Pai que vem em secreto, ele os recompensará. Porque esses fariseus, na verdade, eles já receberam a recompensa deles, que é serem observados pelas pessoas, que as pessoas dizerem que eles são grandes homens de Deus. E não haverá outra recompensa para eles a não ser aquilo que eles gostam de ostentar à sociedade. E assim somos muitos de nós no meio do povo. Nós gostamos de ostentar o nosso poder, a nossa riqueza. Nós gostamos de anunciar aos quatro cantos do mundo a bondade que nós fazemos, a doação. Fazemos questão de, quando nós doamos uma cesta básica, alardear para o mundo todo. Que quando nós fazemos uma doação, alardear para o mundo todo, para que todos saibam que nós temos bom coração. Não é você que tem que dizer se você tem coração bom ou não. São as pessoas que têm que perceber isso através dos seus atos, através das suas atitudes. Não deixe que seu coração se orgulhe por você se achar superior às outras pessoas, porque o orgulho precede a queda, porque o que destruiu Lúcifer, que fez com que ele fosse jogado do céu direto na terra, foi o orgulho, porque ele ousou se sentir, querer se parecer e se chegar acima de Deus. Ele ousou pensar que ele poderia ser maior que Deus, porque ele se achava lindo demais, ele era enfeitado demais, ele cantava demais. E muitas vezes assim somos nós. Nós vamos no culto, nós vamos na igreja, muitas vezes para ostentar a roupa que nós vestimos, muitas vezes para ostentar a oferta que nós fazemos. Nós não estamos com o coração ali contrito no Senhor. Nós não vamos na casa de Deus para louvar e agradecer o Senhor Jesus, para agradecer pelo trabalho, pela família, para dar louvor de gratidão, mas sim para ostentar aquilo que nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta vejam. E se você age dessa forma, saiba que você já está recebendo a sua recompensa. E quando chegar o grande dia da ira do Senhor, essa será a sua recompensa. E muitos dirão naqueles dias: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós curamos enfermos. E cuidado para que o Senhor Jesus não vire para você e diga: se afasta de mim, eu não te conheço. Eu não te conheço, porque você fazia coisa para que as outras pessoas ficassem sabendo. Não por mim, não para mim, não como oferta de gratidão. Eu sei que essa palavra é uma palavra pesada, mas é uma palavra necessária. Nós precisamos ter em mente que tudo que nós fazemos tem que ser direcionado com gratidão a Deus, ao Senhor Jesus, pela entrega da vida dele ali naquela cruz. Deus entregou o seu Filho amado, o seu Filho único, para padecer ali naquela cruz, naquele madeiro. Ele foi traspassado por uma lança no seu lado direito. Quanta dor ele sentiu para que houvesse vida abundante em nossas vidas, para que houvesse gratidão em nossos corações. E nós nos recusamos a ver, nós nos recusamos a ouvir o que Deus tem dito. Deus tem dito: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador e pedir que o Espírito Santo de Deus venha transformar o nosso ser, o nosso interior.
Não é de um dia para a noite, leva um longo tempo, assim como eu fiquei 40, 50 anos no mundo do pecado. Não é de um ano, numa semana que tudo isso será limpo, não. Mas existem aqueles que gostam de apontar o dedo. Eles veem o cisco no olho do irmão, mas não olham a trave, a viga que está no seu olho. Diariamente, é de glória em glória que o Senhor Espírito Santo de Deus nos transforma. É de glória em glória que nós vencemos o pecado. É de glória em glória que nós deixamos as nossas paixões, os nossos desejos carnais e os nossos pecados para trás, para colocar aos pés da cruz do Senhor Jesus. Acorde, meu irmão, está chegando a hora e de fato já chegou. O dia do Senhor virá como um ladrão e nós não sabemos quando este dia chegará. Acorda enquanto é tempo, enquanto há vida para que você busque. Acorda, meu irmão, que o Senhor Espírito Santo de Deus possa ir de encontro ao seu coração, de encontro à sua vida e te convencer do pecado, do juízo e da justiça, porque é Ele que convence. Mas o Pai entregou o seu Filho por amor à sua vida, porque Ele quer te resgatar, Ele quer te salvar, Ele quer te redimir. Creia, tão somente creia e aceite a mão estendida do Pai em sua direção. Eu espero que esta palavra possa trazer luz ao teu coração e que encontre um solo fértil no seu coração e se transforme numa árvore frondosa. Fiquem todos com a paz do Senhor em nome de Jesus. Amém.